Olá pessoal, bom dia, a paz de Jesus esteja com todos, amém? Estou aqui para fazer mais um vídeo, eu vou tentar ser bem breve para não ficar muito longo, mas desde já agradeço aí pela compreensão, pelo apoio de vocês aí, em nos seguir para falarmos sempre aqui da palavra de Deus, amém? Não vou me estender muito, vou ser bem breve, tentar ser o máximo possível breve, para tratar de um tema que já está muito batido, um tema que está já muito cansativo, mas ainda está com interpretações errôneas. Muitas pessoas estão erradas em relação ao que está escrito na Bíblia. Não estou falando minha palavra, falando da Bíblia. A Bíblia não mente, tá bom? Então vou apresentar para vocês alguns livros que eu tenho aqui, que eu acabei de pesquisar, de estudar, e não consigo entender porque as pessoas ainda continuam falando essas coisas na igreja, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu falo do dom de línguas, tá bom? A palavra língua, no grego, significa idioma, glossa, tá? Que é idioma. Então, não tem outra explicação. Por que você está falando isso, pastor? Veja bem, lá em Pentecostes, quando houve o derramado do Espírito Santo sobre os 120 que estavam ali, e os apóstolos que estavam ali, orando naquele momento, aguardando a promessa, porque ali foi o momento da promessa de Deus, foi ali que foi fundada a igreja de Deus, ali que Deus fundou a sua igreja. Então foi ouvido um som, né, como se fosse um vento impetuoso, um vento muito forte, e viram línguas como se fossem de fogo, né, em forma de fogo descendo ali, ou fogo em forma de línguas descendo sobre aqueles homens que estavam ali. Quando houve essa explosão, muitas pessoas que estavam ali ao redor, porque a Bíblia fala de 15 nações presentes, todos estavam no momento daquela festa. Olha como Deus é inteligente e sábio, reuniu todos num lugar só. Cita ali pelo menos 15 nações estrangeiras, cada uma com seu idioma, cada um com sua língua. O que aconteceu no Pentecostes foi diferente do que aconteceu na Torre de Babel. A Torre de Babel, ela começou a ser construída para o homem ser exaltado. Então Deus confunde todos eles em relação a línguas diferentes, idiomas diferentes, ele não conseguiu se entender, e ali houve uma dispersão, uma divisão proposital por Deus. O Pentecostes é o contrário. O Pentecostes, Deus traz as nações e derrama sobre aqueles homens o poder do Espírito Santo, que vai favorecer a eles a falar em idiomas para aquelas 15 nações que estavam ali presentes compreenderem a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Isso é o que a Bíblia nos ensina, isso é Bíblia, não é pensamento meu, isso é Bíblia. Muitas pessoas refutem de acordo com a Bíblia, tá bom? Não tenho nada contra quem queira fazer as suas coisas aí, é problema de cada um, todo mundo conhece Bíblia, mas nós estamos aqui para combater o que é errado. E esse é um pensamento errado, que as pessoas sustentam dizendo que está na Bíblia. Tá? Porque citam 1 Coríntios, no capítulo 12, aí você vai para lá, os comentaristas falam a mesma coisa que os outros comentaristas falam, que a palavra traduzida ali para línguas é idioma. E não tem nenhuma Bíblia, pelo menos até agora, das que eu tenho aqui, eu tenho várias Bíblias, podia mostrar todas para vocês, mas vai ficar muito longo, e li todas elas, não tem nenhuma dizendo que falou em línguas estranhas. Fala em outras línguas, ou noutras línguas, ou línguas estrangeiras, se for o caso. Tá? Mas fala em noutras línguas. O Espírito Santo deu poder àqueles homens de falar em noutras línguas, e o Espírito Santo mesmo traduzia para eles, ou seja, eles entendiam o que os apóstolos estavam falando. Isso foi o que favoreceu, foi a divulgação da palavra de Deus para todos os confins da terra, como é a promessa de Jesus. Para todos os confins da terra vocês irão pregar a palavra. Mas como é que eles iam pregar a palavra até os confins da terra se não sabiam outros idiomas? Então o Pentecostes veio para dar essa luz. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, então assim, veio dar essa luz. Pastor, mas você pode mostrar? Posso. Vou ler somente uma parte daqui do novo comentário bíblico do Novo Testamento, tá? Rapidinho está dizendo aqui, ó, Atos 2,4, comentário. A palavra traduzida como línguas é uma palavra grega usual para línguas conhecidas, tá bom? Falar em línguas ou em outras línguas
fez com que a igreja ampliasse o seu alcance evangelístico. Essas testemunhas estavam falando línguas estrangeiras a pessoas de outras nações que estavam reunidas para o Pentecostes. Eu não vou ler todos para não ficar extenso, mas vou apresentar a vocês todos que eu acabei de ler, de estudar, de pesquisar. Esse é um deles, novo comentário bíblico, tá bom? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso aqui, estou apenas divulgando o que está escrito. Tá? Novo Testamento de Yesbe, tá bom? Aqui também diz a mesma coisa. O comentário de D.L. Moody, tá bom? Fala a mesma coisa. Comentário bíblico de MacArthur fala a mesma coisa. Todos eles têm o mesmo pensamento. Comentário bíblico Beacon, tá bom? Um dos mais completos comentários bíblicos é Matthew Henry, tá? E de Carson, tá bom? Excelente comentário bíblico também, beleza? Então agora eu vou apresentar para vocês as bíblias de estudo que eu tenho aqui. Está escrito também nessa aqui, Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tem o mesmo pensamento, o mesmo comentário. Bíblia de Estudo de Genebra, tá? O mesmo pensamento, o mesmo comentário, o mesmo entendimento. Bíblia de Estudo do Expositor Jim Swagger, tá bom? Faz o mesmo comentário. E a outra aqui, Bíblia de Matthew Henry, tá? A velhinha que eu uso mais para estudar, para pesquisar, porque ela é uma das Bíblias mais completas, na minha opinião, é uma das Bíblias mais completas, tá? De estudo. Mas todas são excelentes. Tem outras também aqui, Bíblia King James, tá bom? De estudo. E aqui, vou ler para vocês o que ele vai dizer aqui, bem rapidamente. Preste bem atenção. Comentário bíblico, tá? Um dos fenômenos sobrenaturais do Pentecoste foi o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia aos apóstolos. As línguas têm sido interpretadas como, veja bem, porque estão interpretando erradamente, línguas sobrenaturais concedidas especificamente para fins de comunicação com as pessoas ali reunidas de toda a parte do Império Romano. Não foi isso que aconteceu. Línguas humanas que foram reconhecidas por pessoas de diversas nações. Número 2. Ou 3, a língua grega, que era comum a todas as pessoas reunidas de toda a parte do mundo romano. Mas a segunda opção parece se encaixar melhor no contexto, porque o que aconteceu foi justamente isso. Os apóstolos falavam cada um no idioma daquelas pessoas, daquelas nações que estavam ali presentes, para que todos tivessem o conhecimento da palavra de Deus. E isso, meu irmão, favoreceu a divulgação da palavra de Deus por todo o mundo. Várias Bíblias foram traduzidas, cada uma para a sua língua, a sua própria língua, o seu próprio idioma. Senão, como é que eu vou entender uma língua, uma Bíblia em inglês? Eu não falo inglês, muito pouco, pouquíssimo. Eu não falo inglês, só falo português, não falo idioma nenhum, não falo nenhum idioma estrangeiro. Então eu não posso pegar uma Bíblia em alemão e eu ler a Bíblia, só se eu tiver o dom do Espírito Santo para ler e compreender o que está escrito. Isso pode acontecer? Pode. Deus pode abrir a minha mente na hora com o derramar do Espírito sobre minha vida, e eu abrir uma Bíblia em alemão ou em qualquer outra língua e ler e interpretar. Tá bom? Isso é o dom de língua, não essas línguas que estão faladas nas igrejas aí, que muitas pessoas ficam pregando, dizendo que a pessoa fica zombando, que morreu porque zombou. Não morreu porque zombou nada, que essa língua não existe. Tá bom? Porque tudo que existe alguém para traduzir. Talvez um dia, esse que o pessoal fala aí, uma coisa manassaia, maramanaia, um bocado de coisa estranha, que não compete a mim aqui discutir, nem procurar compreender, porque eu não vou compreender e nem quero compreender. Isso aí para mim não é bíblico. Eu estou mostrando para vocês os conteúdos que estão na Bíblia, tá bom? E a Bíblia não mente. Agora, nós temos que ter cuidado, vocês pastores, vocês pregadores, vocês que estão se achando doutores, né, que escreveram livros, que ninguém tem nada contra isso, problema de vocês têm seu intelecto maravilhosamente bem, mas lembre-se que Satanás também usa as pessoas que têm muito intelecto para confundir a palavra de Deus, tá bom? Não estou aqui acusando ninguém, mas temos que ter cuidado. Eu tenho muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Tenho minha formação acadêmica, tenho minha formação nível superior,
mas não estou aqui preocupado com isso, não divulgo para ninguém em que eu sou formado, tá bom? Não é interessante para Deus. O que é interessante para Deus é ser usado, eu ser usado para mim, ser usado pelo Espírito Santo do Senhor para cumprir um propósito para o qual Ele me chamou. Isso eu confio e creio, tá bom? Então vai uma sugestão, não é conselho. Vocês conhecem a Bíblia, cuidado com o que vocês estão divulgando, tá bom? Cuidado. Tem muitos pastores aí se achando os doutores da lei, os conhecedores, os comentaristas bíblicos do mundo atual. Isso é um grande perigo, está confundindo a sua igreja. Porque aqui eu estou mostrando que está as literaturas que nós temos disponíveis, escritas por homens inspirados por Deus, tá bom? As Bíblias de estudo que eu tenho aqui são Bíblias conhecidas, são as Bíblias, umas das Bíblias, né? Das várias Bíblias mais vendidas hoje no mundo, tá bom? Matthew Henry é a mais completa, na minha opinião, é a mais completa, não é que seja a melhor, é a mais completa. Mas todos esses que eu apresentei para vocês aqui, todos esses comentários, todos fazem o mesmo comentário, têm o mesmo entendimento. Não sei porquê, alguns pastores compreendem isso de forma errada, só eles compreendem diferente, a não ser que a Bíblia deles seja diferente. E aí fica a questão da dúvida, né? Será que essa Bíblia é escrita para cada uma congregação, ou sei lá, uma denominação, é verdadeiramente a Bíblia inspirada por Deus? Temos cuidado, porque eu estou mostrando para vocês que várias Bíblias e vários comentários bíblicos, os mais importantes, os mais usados inclusive. Eu vejo aí algumas galerias de pastores que estão falando na internet, dá para ver no fundo. Eu não estou com a minha aqui, porque eu vim, mudei aqui a posição, por causa da claridade, mas eu tenho minha biblioteca ali arrumadinha na estante, e vou estudando, pesquisando, e vou buscando comprar mais livros, de acordo com algumas indicações bíblicas, que nem todas são boas indicações, tá? Justamente comprei uma Bíblia aí contextual, de estudo contextual, ela veio com uma grande falha no livro de Jeremias, ela pula do capítulo 20 para 40, acho que para os 50, e o 40 está lá depois, não sei se foi na impressão que fizeram errado, e confundiu um pouquinho a leitura. Eu parei de estudar porque é uma Bíblia organizada por época, né? Cada ano, cada época que ocorreu os livros organizados por ano, por isso não está na mesma ordem cronológica das Bíblicas normais, tá bom? Então, assim, fica aí o meu recado. Não é repúdio não, é meu recado, tá bom? Não sou conhecedor 100% da Bíblia, se eu fosse não estaria mais aqui. Não estou preocupado se alguém vai comentar negativamente, dizer que é mentira ou é verdade, eu não sei. Eu estou mostrando para vocês o que está na Bíblia, o que os comentaristas entendem, todos os comentários, aí vocês fazem vocês tomam aí tiram suas conclusões, tá bom? Cuidado, porque a palavra de Deus é bem clara, como diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, estudem a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos buscar conhecimento bíblico, cuidado com o que estão sendo falados nas suas igrejas, tá? Muito cuidado, sem barulho, porque eu moro perto do aeroporto aqui, passo o avião de vez em quando aqui, é terrível, mas não empata aí o entendimento do conteúdo que está sendo aqui explicado, tá bom? Exposto. Então cuidado vocês. Não tenho intenção de ser melhor do que ninguém, não quero ser, nunca tive. Quem me conhece sabe, tem pessoas aí que me seguem, que me conhecem, sabem, conhecem meu perfil. Não estou aqui para ser melhor, não quero ser melhor do que ninguém, pelo contrário, eu quero que sempre o Senhor me diminua e Ele apareça, Ele cresça, porque é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser louvado. Eu sou apenas um instrumento imperfeito, porque eu não sou perfeito ainda. Só quando, né, se Deus permitir que eu seja arrebatado e vá para o reino, me tornarei perfeito. Mas deveria ser uma obra perfeita. A obra perfeita de Deus nós somos seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos obra perfeita, mas não temos a mente perfeita no Senhor. Então não tenho interesse aqui em ser melhor que ninguém, não sou soberbo, graças a Deus, é uma das minhas qualidades, apesar de ter várias imperfeições, com certeza. Eu sempre digo, eu não sou bom, que a minha pessoa, pastor, eu sou uma pessoa boa. Não, eu não sou bom. Agora tenho certeza que eu também não sou ruim, tá? Mas bom eu sei que eu não sou. Então, estou mostrando para vocês o que
as literaturas nos mostram, tá bom? Eu penso que não, você podia ler uma por uma, mas ia ficar muito extenso. E a ideia aqui não é fazer um vídeo muito extenso, é um vídeo para vocês compreenderem e buscarem também o conhecimento. Te mostrei todas as literaturas que eu tenho aqui, nenhuma difere uma da outra, todas têm o mesmo entendimento. Eu não sei ainda de onde é que esses pastores pentecostais tiram essa ideia de falar essas coisas na igreja, que ninguém entende nada, nem eles sabem o que eles estão falando, não há ninguém para que possa interpretar. Outro dia eu vi um vídeo aí na internet do pastor Eliseu Rodrigues, interpretando uma pessoa falando lá no púlpito. Meu irmão, pelo amor de Deus, aquilo ali, por que então ele não escreveu a palavra que o irmão estava dizendo, alguém escreveu e ele interpretou? Porque você constrói a literatura e passa para o conhecimento, porque o conhecimento não pode ser pessoal, você não pode estudar algo e ficar para você. É igual médico, se um médico fizesse 10 anos de faculdade, 12 anos de faculdade estudando para ser médico e ficasse em casa, estudando somente em casa, e o conhecimento dele e a prática dele vai ser usada como? Estaria perdido. Então, fica aí a sugestão, para quem tem interesse nesse conteúdo, se puder se inscreva no canal aí, dê seu joinha, comente, compartilhe, não faça comentários ofensivos, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu não acredito, tá bom? Até que Deus me prove o contrário, eu não creio nisso que estão falando nas igrejas, também não sou contra, porque todos que estão fazendo conhecem Bíblia, muito mais do que eu, inclusive, certo? Mas Deus levanta pessoas que trazem informações para outras pessoas poderem compreender o que está sendo dito, tá? A minha intenção aqui não é de ofender ninguém, nem denegrir mais ninguém, nem desfazer de ninguém. Todos têm conhecimento, todo mundo conhece, mas é preciso voltar os olhos para a Bíblia, tá bom? Começar a modificar esse pensamento, porque o inimigo também conhece a Bíblia e sabe trabalhar muito bem na vida dessas pessoas que são soberbas. Quanto mais soberba, não há influência divina, é influência demoníaca, tá bom? Então aqui fica aqui o meu recado. Então, se vocês tiverem interesse aí, novamente, se inscrevam no canal, se tiver interesse mesmo, deixe seu joinha, compartilhe. Vocês aí do Instagram, do Facebook, se quiserem me seguir, sigam também, em nome de Jesus. E vamos aguardar aí agora os seus comentários para fazer uma discussão sadia dentro da proposta que está aqui. Se comentarem algo fora daqui, eu não vou responder, porque não é interessante. Comentem dentro do que foi mostrado aqui. Estou mostrando para você literaturas, tá? E Bíblia. Literatura e Bíblia. Todos no mesmo contexto, têm o mesmo pensamento, chegam na mesma conclusão. Aí as pessoas pegam, porque lá em 1 Coríntios está falando da mesma coisa, Paulo está falando da mesma coisa, está em Atos. A língua estrangeira, não é outra língua, tá? Se você ora em mistério, em línguas, você pode aprender alemão, pode, fale em alemão com Deus. Ele vai compreender. Esse é o seu mistério. Se você fala russo, você vai falar em russo, ele vai também entender, porque Deus conhece todas as línguas. Senão o Espírito Santo não descia e não fazia o que fez no Pentecostes. Deu poder para falar. Deus pode dar poder a mim, a você para falar em língua? Pode, mas tem que ter alguém que interprete. Porque o que adianta eu chegar lá, como Paulo vai dizer, o que adianta eu falar 1000 palavras em línguas e não edificar a igreja? O que essas pessoas falam na igreja? Edifica a igreja como? Eu vejo pessoal dar glória, dar aleluia e não sabe nem o que está sendo falado. Isso é realidade, isso é fato. E contra fato não há argumento, irmãos. Aqui é fato, está escrito. São fatos escritos, é contra fato, não há argumentos. Esses homens estão tirando essas coisas de onde? De onde é essa ideia? De onde é que surgiu isso? Essa língua estranha, essas coisas que o pessoal está falando para poder se acharem excelentes pregadores, para a igreja crescer. A igreja não vai crescer em cima disso, não. Vocês estão enganando o povo de Deus. Amém? Então fica aqui a minha sugestão. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.